Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Entre Amigos, mas antes, mais uma vez, temos que agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que sempre estão nos dando suporte para que mantenhamos o nosso programa no ar, o nosso programa Entre Amigos. Albanese Card, a Nova Skin, Vange Produções, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Gleides Buffet, Todos Deda, blog do Cláudio Nunes, Lojão das Tintas e Casa Café, que é justamente essa belíssima casa que cede espaço para que utilizemos como cenário para a gravação de nosso programa Entre Amigos. Mas hoje eu tenho aqui um dos componentes do nosso programa, que é o Jorge Henrique. Ele vai falar a respeito da Casa do Brasil, que é uma escola de línguas lá de Buenos Aires, e ele teve a ideia, sugeriu lá para os diretores, em levar títulos, livros aqui de Sergipe, do Brasil, normalmente Sergipe, lá para a Casa do Brasil. E foi muito bem concebido e é um grande sucesso hoje. Vamos conversar, eu quero que você explique um pouco dessa ideia genial, Jorge. Tudo bem, mestre? Tudo bem. A Casa do Brasil surgiu meio que por acaso. Eu dando aula de espanhol, de vez em quando eu pego algumas turmas, e me surgiu a ideia de levar o pessoal a uma feira de espanhol, criar uma feira de espanhol para incentivar o conhecimento de países que falam espanhol e etc e tal, aquilo que se faz normalmente. E procurei o nosso amigo Reginaldo da Fênix Turismo para me dar um suporte. O que é que eu precisava? Precisava de alguns panfletos sobre Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, México e etc e tal. América Central toda também, para fazer uma espécie de demonstração do que o que cada país tinha para oferecer. E o Reginaldo, assim, como sempre, reverente e brincalhão, disse: rapaz, por que você não faz uma excursão e leva esse pessoal para fazer uma imersão de 40 horas lá em Buenos Aires? Eu disse: veja quanto é. Grande ideia. Que a gente faz. Eu achei a ideia excelente. Aí ele fez contato, inclusive me chamou para ligar para uma operadora que tem lá em Buenos Aires. Eu liguei em nome dele, lá da agência dele, falei com o pessoal. Eles fizeram contato com a Casa do Brasil e a Casa do Brasil mandou os valores e Reginaldo fechou porque o pessoal aceitou. E eu levei o povo para lá. Como eu sabia de antemão, por ter pesquisado na internet, que a Casa do Brasil ela tinha assim um vínculo muito grande com a cultura brasileira, embora seja uma casa argentina, de donos argentinos, mas que são apaixonados pela cultura brasileira. Eu descobri também que a cultura brasileira que prevalece lá é a cultura do eixo sul-sudeste. Então, nada mais natural. Então você teve que quebrar um tabu, viu? Um tabu, uma barreira muito grande para levar coisas aqui do Nordeste, principalmente no nosso estado, claro. De Sergipe, né? Então eu aproveitei. Mas houve uma boa aceitação? Claro. Você é testemunha disso, que recentemente o Antônio Saracura, você estava junto. Eu sou testemunha disso, eu sei disso, mas eu quero que o nosso telespectador saiba, por isso que eu fiz a pergunta. Aí o que acontece? Eu fui a um determinado local, uma repartição pública, e vi uma folhinha muito bonita, que essa folhinha era calendário, aqueles calendários de parede, sim. Que cada página era uma pintura de um artista sergipano. Quando eu olhei, tinha a gráfica J. Andrade. Aí eu disse: vou lá falar com o Clóvis para pedir umas folhinhas para levar. E fui lá, falei, o Clóvis é meu amigo, ele disse: rapaz, porque além das folhinhas você não leva o calendário menor e leva livros? Tem muito livro de autor sergipano. Eu disse: e ele tem estocado mesmo lá na gráfica. Se você me der, eu levo. Clóvis me deu tanto livro que para levar foi preciso que um boy dele botasse num carrinho de mão para eu levar até onde estava meu carro e colocar no porta-malas. Mesmo assim, eu separei todos os livros e levei e doei à Biblioteca Jorge Amado da Casa do Brasil, e foi um maior sucesso. Esses livros hoje fazem as partes. Inclusive nós temos gravação do programa Entre Amigos lá, isso, feita por você. Isso. Na ocasião eu fiz com o Cicerone, o guia turístico nosso, o Emiliano. Nós conversamos muito, mostramos o Obelisco, a Casa Rosada, Camineto, a Senhor Tango, tudo, o La Bambaneira. Falaram sobre futebol, sobre tango, sobre tudo que era interessante. Tudo. Então, muito boa aquela viagem. E nós temos o registro, né? O nosso programa Entre Amigos. Com certeza, foi assim uma viagem maravilhosa, a gente aproveitou bastante. Então, o que é que eu fazia?
todas as viagens que eu fazia, eu saía coletando livros, inclusive de pessoas que tinham livros em casa que não usavam mais, estavam na estante, mas eram livros de autores sergipanos, alguns já mais antigos, mas você sabe que o argentino, culturalmente, ele é assim muito forte, ele valoriza muito a poesia, tanto é que existem locais na Argentina, principalmente em Buenos Aires, que de vez em quando vai alguém para fazer um recital de poesias e tem público, como aquela livraria El Ateneu, que reúne às vezes 500 pessoas para assistirem um poeta declamando. E recentemente, diferentemente do que da cultura sergipana, que infelizmente o pessoal gosta mais de axé, de umas músicas que têm umas letras terríveis. É algo assim paradoxal. Então, eu comecei a fazer esse trabalho com o apoio do Reginaldo da Fênix Turismo, com o apoio do Clóvis da gráfica J. Andrade, a gráfica do governo, através de Jorge Carvalho, também me apoiou muito, a Segrase. E assim, é um trabalho que começou a ser bem aceito e a gente levava paralelamente coisas para o pessoal degustar, na hora que a gente demonstrava o que levava. Nego bom, castanha de caju, doce, salgada. Era né, sergipana, né? Pacote de suco da Maratá que eu comprava para levar, aquele suco de frutas que não tem lá. A cachaçinha também. A cachaça, levei muita. Então, aí eu comecei a mudar esse quadro e levando também CDs, DVDs, o artista sergipano já me procurava para dar. Só tive uma decepção numa secretaria de governo que eu fui pedir papel e fui muito maltratado, mas oportunamente a secretária veio falar comigo, eu estava num programa de rádio, eu disse a ela que tinha sido maltratado na secretaria dela. Aí ela, mas quem foi, quem não foi, não sei quem foi, mas infelizmente... Você pode citar o nome da... Secretaria de Cultura, com a secretária Heloísa Galdino. Não foi ela, foi uma assessora dela. Talvez ela não tenha tomado, claro que ela não vai orientar os seus subordinados para agirem. Em sendo uma secretaria de Cultura, onde subtende-se que o pessoal tenha assim, um preparo maior para atender, eu queria papel, não fui pedir dinheiro a ninguém, eu não preciso de pedir dinheiro a ninguém, sempre viajei às minhas custas, muita coisa eu comprei para levar e fazíamos uma festa na Casa do Brasil e eu pedi para a gente criar a Sala de Sergipe. Sergipe hoje é o único estado brasileiro que tem uma sala com o nome dele, tem a bandeira oficial de Sergipe. Mas há um reconhecimento por parte do governo do estado? Nenhum. Eu mandei correspondência, não recebi nem resposta. Pedi uma doação de livros da gráfica do Senado para a Casa do Brasil, que é comum eles doarem livros. O senador que pegou a carta na minha mão fez pouco caso, nunca me deu resposta. Mas, Jorge, é o tipo da coisa que desperta em mim aquele sentimento, eu não diria que de rancor, nem de ira, nem tampouco. Não vou falar tomado de estupor. Agora, como é que você cria uma casa voltada para o estado de Sergipe e o governo, na ocasião em que foi criado, e o governo não toma conhecimento? Tomou sim, você procurou, mas fecharam as portas. E que tipo de governo é esse? Na verdade, não há interesse. Não queira defender, não, Jorge, pelo amor de Deus, aí eu já estou tomando. Não houve interesse. Vamos fazer o seguinte: nós estamos nos preparando para uma nova viagem a Buenos Aires e vamos procurar o governo. O programa Entre Amigos, você vai conosco. Nós vamos procurar o governo do estado, o atual governo, Jackson Barreto. Tenho absoluta certeza que ele vai nos receber e vai conceber a ideia. Talvez naquela ocasião do governo Marcelo Deda, talvez ele não tenha tido conhecimento, mas os seus assessores, alguns assessores, eles atrapalhavam, porque esse programa nosso, desde que nós estreamos em 99, que sempre foi perseguido por esse governo do PT, sempre. Mas já o governo Jackson Barreto já acenou para a possibilidade de nos dar uma atenção, até porque foi justamente o período que mais nós entrevistamos secretários de Estado, a bancada do governo na Assembleia Legislativa, onde eles falavam a respeito de suas ações voltadas para cada secretaria de um deles. Nós sempre escancaramos o nosso programa para os secretários de Estado e nós nunca tivemos um centavo de cota de patrocínio aqui em nosso programa. E muita gente que não fazia isso tinha cotas escancaradas e absurdas. Claro que nós temos conhecimento disso, isso é público e notório, mas houve uma perseguição muito grande por parte do governo anterior. Esperamos que Jackson Barreto, por ter uma outra mentalidade, os seus assessores, naturalmente,
haverá mudança, nós já tomamos conhecimento de que haverá pequenas mudanças e tenho absoluta certeza que serão pessoas com uma outra mentalidade que não aquela de perseguir, de atravancar, como disse, e dificultar o trabalho, isolar e postergar o trabalho que nós desenvolvemos aqui através do nosso programa Entre Amigos. Eu acredito muito no governo do Jackson Barreto. Eu também acredito no governo de Jackson Barreto, tenho absoluta certeza. Ele tem uma característica totalmente adversa. Não estou aqui criticando o saudoso governador Marcelo Deda, mas alguns assessores, eu sempre votei no governo João Alves Filho, sempre. E a partir de 2007 fecharam-se as portas para o nosso programa e nunca tivemos o privilégio, a não ser por parte de um amigo nosso, Alberto Jorge, que através de Alberto Jorge, que hoje é assessor de comunicação da DESO, ele conseguiu uma cota para o nosso programa através de Max Montalvão, quando então diretor-presidente da DESO. Mas foi um lapso de tempo muito curto, quando a Secretaria de Comunicação tomou conhecimento e mandou cortar. Então caracteriza perseguição. Pois é. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sei que o tempo está curto. Alguns artistas sergipanos me procuraram querendo saber como ir para Buenos Aires para, através da Casa do Brasil, mostrarem seus trabalhos. Eu disse que a Casa do Brasil não teria como bancar, eu tampouco. Então, alguns chegaram a procurar o governo, como é o caso do Augustinho, do Mamulengo, do Cheiroso. Eu entrei em contato com a Casa do Brasil enviou cartas convites para alguns artistas e ninguém conseguiu ir, porque seria um negócio interessante. Interessante demais. E Sergipe, eu acho que ele é muito travado por algumas autoridades ditas competentes que não tiram o estado do marasmo, da inércia, que deveria, o baiano, qualquer coisa que eles fazem lá, mesmo coisas que para nós são ruins, eu não estou aqui na posição de querer criticar o que é bom e o que é ruim, eu estou falando pelo meu gosto, mas muita coisa é ruim mesmo. O cara às vezes está guinchando. Mas o baiano sempre, ele tem uma virtude, ele valoriza, ele é uma grande virtude, que mesmo a coisa ruim da Bahia, mas a Bahia compra coisa ruim dos artistas da Bahia, compra também, principalmente, as coisas boas. E nós aqui em Sergipe, o que é que nós compramos? O refúgio que vem da Bahia. Porque coisa boa da Bahia ficou para trás. Ou os tempos são outros, são tempos bicudos, com música graçando aí de péssima qualidade, sem melodia, sem poesia em suas letras. As vozes não existem, verdadeiras vozes de taboca rachada, mas infelizmente eu não vou sucumbir jamais a esse tipo de coisa. O que estiver dentro de minha ótica errado, eu vou sempre falar. E eu vou usar aquela frase que diz: sou brasileiro, não desisto nunca. Nunca, Eu vou resistir também. Sou brasileiro também, mas já que você tocou nessa questão do Brasil, o que é que está havendo com o Brasil? O que é que a marginalidade está imperando, está tomando conta do Brasil? O que é que está havendo, Eu posso até lhe responder. A marginalidade está tomando conta do Brasil porque está faltando vergonha a algumas autoridades brasileiras que a polícia prende, a justiça bota na rua. Os deputados que criam leis que favorecem a bandidos. Isso é uma constante no Brasil. As pessoas reclamam da polícia, como se tivesse que botar um policial para cada cidadão. A gente não tem educação, a gente não tem cultura, a gente não tem meios para dar a esse pessoal que não quer trabalhar uma conscientização de que o homem que trabalha, ele vence. As penitenciárias estão cheias de pessoas desocupadas, porque a lei brasileira não permite que eles trabalhem e estudem, a não ser que eles queiram, mas deveria ser obrigado, porque eu não entendo como é que você pode ressocializar sem dar educação e trabalho. Mas Jorge, obrigado por ter futucado a perna para eu parar. É assim mesmo, a gente trabalha... Não, é porque o nosso Vange, o produtor, ele já nos olhou taciturnamente, de soslaio, e já fez uma cara feia, então nós temos que obedecer. Não, a cara feia ele não tem como mudar, ele olhou normal. Muito obrigado, Jorge, obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço, mestre. E aqui é meu mestre, viu? Fiquem conosco, na próxima semana cá estaremos com mais um programa Entre Amigos, que está aqui viu? Na Casa Café. Eu também volto. A Casa Café fica aqui, ao lado do estacionamento do restaurante O Miguel. Experimente. Venha cá, venha conhecer. Venha abraçar o Manezinho
e a Jussara Neves, que são os E proprietários. duas pessoas extremamente simpáticas.